de vídeos especialmente dedicados à elucidação das famosas 3 categorias, 3 dimensões, 3 registros propostos por Lacan, que vem a ser o real, o simbólico e o imaginário. O meu objetivo é que nós possamos dedicar um vídeo para cada uma dessas categorias e assim nós possamos elucidar, possamos aqui entrar em detalhes com relação ao que vem a ser o simbólico, o imaginário e o real em Lacan. Categorias essas fundamentais, até mesmo imprescindíveis para se sustentar a experiência analítica, especialmente de orientação lacaniana. E antes desses detalhes, antes desse momento em que nós teremos aqui um vídeo para cada uma dessas dimensões, eu gostaria de, especialmente nesse vídeo, realizar uma ampla introdução que, por meio da qual eu consiga indicar para vocês mais claramente como que essas 3 categorias conceituais, portanto essa trilogia lacaniana, ela tem uma íntima relação com alguns empenhos, com algumas iniciativas, com algumas construções que foram inicialmente estabelecidas por Freud, especialmente, não só, mas especialmente em um momento de sua obra, que vem a ser a interpretação dos sonhos. Então, meu propósito é exatamente mais amplamente realizar uma introdução a essas 3 dimensões, mas fazendo o tempo todo o diálogo, demonstrando aqui o diálogo de Lacan com Freud. Essas 3 categorias é muito comum, sobretudo para as pessoas que se aproximam da psicanálise, especialmente se aproximam aí do diálogo com Lacan, é bastante comum que perguntas tais como o que vem a ser estas instâncias, como elas foram estabelecidas, como que elas se articulam, mas também como que elas eventualmente se diferenciam. Perguntas desta ordem são bastante comuns, porque essas categorias, o real, o simbólico e o imaginário, foram utilizadas por Lacan no momento inicial de seu ensino, mas foram constantemente passando por aprimoramentos, por desdobramentos, e de maneira tal que nós encontramos o referenciamento a essa trilogia conceitual, por exemplo, no início dos anos 50 do século passado, e vamos acompanhando aí o desdobramento destas categorias até, por exemplo, o final dos anos 70. Então, são categorias muito presentes em Lacan e elas são importantes não só para compreendermos de fato o sentido da obra de Lacan, o que está em jogo propriamente nestas categorias e na obra como um todo, mas são dimensões fundamentais para se sustentar, para se pensar e ao mesmo tempo para se sustentar, inclusive a prática psicanalítica na nossa atualidade. Eu diria que são categorias até mesmo imprescindíveis para que nós possamos pensar o lugar da psicanálise e o sentido até mesmo da psicanálise na nossa atualidade. Então, amplamente, o que nós podemos já dizer, o que eu gostaria, portanto, de frisar, é que estas 3 categorias, essas 3 dimensões, são modos fundamentais de Lacan localizar o sujeito, de Lacan localizar o que nós podemos chamar de a coisa psíquica. E é exatamente aí, nessa tentativa de localizar a coisa psíquica, de localizar o sujeito, que nós podemos começar a entender mais finamente qual que é a relação dessa trilogia com o momento edificante da psicanálise, por exemplo, que vem a ser o momento da interpretação dos sonhos. Pois bem, localizar o sujeito, localizar a coisa psíquica por meio desse referenciamento triplo, não é? O que está em jogo aqui, nessa tentativa de se localizar o sujeito? Quando eu falo aqui da localização do sujeito, primeiramente vale frisar que nós devemos pensar na dimensão do psíquico, ou seja, qual que vem a ser, o que é a dimensão do psíquico, o que é o psíquico que nos habita, como que isso se localiza, qual que é o estatuto
qual é o regime, né, do sujeito ou da coisa psíquica. Então, a problemática da localização do sujeito passa exatamente por esse tipo de indagação acerca da dimensão do psíquico. Mas, ao lado disso, nós devemos também compreender, tal como eu já adiantei, que o que está em jogo aqui também, quando nós estamos interessados na localização do sujeito, na localização da coisa psíquica, o que está em jogo é uma localização até mesmo mais ampla, que é a localização do que se passa em uma análise, né? O que se transforma ao longo de uma análise, o que se modifica, o que né, resiste a ser modificado também ao longo de uma análise. Ou seja, a partir de quais instâncias, a partir de quais elementos que uma análise ela se opera. Real, simbólico e imaginário são elementos conceituais, são dimensões conceituais que buscam minimamente mapear esse tipo de indagação, né, buscando possíveis respostas para estas indagações. Bom, então, como eu havia dito, real, simbólico e imaginário são categorias que se assentam na obra freudiana, ainda que sejam, certamente, né, categorias originais, né, propostas por Lacan, mas tem um modus operandi, né, tem uma lógica aí nessas categorias que já se encontram na obra de Freud. E especialmente, como eu havia dito, na Interpretação dos Sonhos, que é um texto, uma obra fundamental de Freud, lançada aí no início do século XX, nós estamos na passagem de 1899 para 1900, e dentro da Interpretação dos Sonhos, especialmente, eu gostaria de entrar em detalhes quanto a um momento desse texto que vem a ser o famoso capítulo 7, né, da Interpretação dos Sonhos. Esse capítulo 7 ele é um capítulo muito rico, há bastante detalhes nesse capítulo que, acredito, podem nos auxiliar quanto à melhor elucidação do que vem a ser estas categorias real, simbólico e imaginário em Lacan. Por que, né, eu recorro a esse capítulo? Porque esse capítulo é um capítulo que Freud tenta dar conta do que está em jogo no sonho, em sua grande tese, né? O que está em jogo no sonho é a realização de um desejo. Essa é uma tese fundamental da Interpretação dos Sonhos, é a grande novidade dessa obra de Freud. E quando Freud, nesse momento, no capítulo 7, portanto, ele está entrando em detalhes, né, tendo que sustentar isso de uma maneira mais cuidadosa, ele vai dizer, né, especialmente uma nota de rodapé muito significativa desse capítulo, ele vai dizer que acerca dessa tese, né, o que está em jogo no sonho, né, é a realização de um desejo, ou o sonho é a realização de um desejo, onde o desejo se realiza, o desejo se apresenta, a realização nesse sentido de presentificação, ser posto em cena, ser posto em ato. Então, há uma nota de rodapé na qual Freud vai dizer exatamente o seguinte: não há dúvida de que uma realização de desejo deve trazer prazer. Mas surge a questão, para quem? Então, Freud começa a nos mostrar que não é nem um pouco óbvio, né, esse lugar, ou esta instância, ou este alguém, com muitas aspas, para quem o desejo estaria sendo realizado. Ou seja, o para quem aqui não é tão óbvio assim. Então é por aí que Freud vai exatamente problematizar, né, o que nós poderíamos chamar de sujeito que está associado ao sonho, esse sujeito associado ao desejo, portanto o sujeito inconsciente. Não é nada óbvio, por isso que Freud vai se indagar acerca deste para quem, né, o sonho estaria comportando a realização de desejo. E para dar conta, né, deste para quem, para, né, mapear, cartografar essa problemática, uma segunda observação que eu faria aqui, que está dentro da Interpretação dos Sonhos, está dentro desse capítulo, Freud recorre especialmente aqui a uma construção que ele chama de aparelho psíquico. Ou seja, o aparelho psíquico é um construto para dar conta daquela pergunta do para quem. Pergunta esta, né, o para quem este, que não é tão óbvio assim. Então, é interessante que para exatamente localizar esse para quem, Freud recorre a uma espécie de a um compósito. O aparelho psíquico é exatamente, essa é uma grande novidade freudiana, é exatamente a tentativa, né, a proposta de pensar o que está em jogo em nós mesmos,
né, o que faz com que nós sejamos tal como somos, e também o que está em jogo na experiência de uma análise, não bem a partir de um centro, a partir de um núcleo, a partir de uma essência, alguma coisa que estaria de maneira unificada, presente em cada um de nós. Muito pelo contrário, Freud recorre à noção de que nós temos que pensar, nós temos que localizar a nós mesmos a partir de elementos heterogêneos que se interarticulam, se associam. Daí a ideia fundamental de aparelho psíquico, ou seja, uma aparelhagem composta por diversas partes e não necessariamente um único núcleo, um único centro ou, por exemplo, uma essência. Então Freud desenvolve bastante essa argumentação na interpretação dos sonhos e em outros momentos também de sua obra. E aqui o que eu posso frisar, vale frisar, é que quando eu falo aqui, né, junto de Freud, de aparelho psíquico, o aparelho, a palavra aparelho, significa menos algo mecânico e muito mais algo que nós poderíamos chamar de maquínico, ou seja, uma composição ao invés de algo muito centrado, muito em si mesmado, não é? Quando Freud, então, argumenta sobre isso, ele lança também uma advertência muito interessante que vale, a meu ver, né, transportá-la depois para Lacan, quando nós abordarmos mais diretamente o real, o simbólico e o imaginário, pois Lacan, né, aqui especialmente Freud, né, melhor dizendo, Freud vai argumentar que nós não devemos tomar o andaime pelo edifício. O aparelho psíquico é uma espécie de andaime para dar conta desse edifício que é a coisa psíquica, que é o lugar, por assim dizer, do sujeito, né? Então o andaime é uma maneira de acessar, uma maneira de, né, bordejar, uma maneira de contornar. E Freud já advertiu, não tomemos o andaime a mais, né, do que aquilo que ele é, ou seja, não tomemos o andaime pelo edifício, pela construção. E nessa trilha do aparelho psíquico, inicialmente Freud vai pensar o aparelho psíquico, nesse momento da interpretação dos sonhos, como um compósito integrado por três partes: consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, olhem só, né? Temos aqui inicialmente Freud propondo uma espécie de trilogia conceitual também para dar conta, né, da coisa psíquica. Esse raciocínio, né, de um compósito a partir de três partes, inicialmente, né, integrado pelo consciente, pré-consciente e inconsciente, vai ser mantido ao longo de toda a obra de Freud, ainda que no momento um pouco mais maduro nós tenhamos aí a chegada de outros três elementos que vão se integrar a esses três iniciais. Os outros três elementos serão exatamente o eu, o isso e o superior. É claro, né, que há muito que ser dito, né, acerca de cada um desses elementos propostos por Freud, mas aqui, dado que o nosso propósito aqui né, realizar uma ampla introdução à trilogia conceitual em Lacan, real, simbólico e imaginário, eu gostaria apenas de mostrar como que não dá para se pensar a trilogia real, simbólico e imaginário sem minimamente considerar que na base da psicanálise nós temos também uma noção de aparelhagem, de aparelho psíquico composta por três elementos também, seja esses três elementos, o consciente, pré-consciente e inconsciente, ou o eu, o isso e o superior. São elementos aqui, Freud vai mostrar, elementos que se articulam, elementos, né, que cada um tem certas funções, formando, portanto, um compósito, e há um momento que, para dar conta exatamente desse compósito, especialmente quando ele é pensado a partir do consciente, pré-consciente e inconsciente, Freud vai recorrer, é o que ele tinha em sua época, ele vai recorrer a uma analogia muito interessante. Ele vai dizer que estes, né, elementos, consciente, pré-consciente e inconsciente, eles devem ser pensados tal qual um microscópio composto, ou em alguns momentos também Freud fala uma câmera fotográfica, ou seja, como se fosse uma conjugação de lentes. Essa ideia, né, do microscópio composto para localizar melhor o que está em jogo nesse andaime, que é o aparelho psíquico, é bem interessante, porque Freud vai nos mostrar, vai frisar, né, que um microscópio, claro, ele funciona a partir dessas lentes, o microscópio composto, mas as lentes produzem, né, desvios, né, nos feixes luminosos, na luz, ou seja, a refração, mas é interessante que o essencial, que é a imagem formada no microscópio,
não está necessariamente assentado numa lente, não está localizado dentro da lente, não está nessa superfície material, mas está entre as lentes, né? Em pontos que nós poderíamos chamar de pontos virtuais. Essa é a ideia fundamental, né? As lentes estão ali, ou as instâncias estão ali, exercendo uma certa função, mas o que se produz não necessariamente se reduz à materialidade das lentes. Essa, portanto, é uma analogia muito interessante para que nós possamos verificar o que está em jogo no aparelho psíquico e, certamente, algo dessa analogia vale a pena de ser transportado para o que Lacan vai também nos propor, recorrendo, no caso Lacan, ao real, ao simbólico e ao imaginário. Bom, uma outra observação que vale ser feita aqui é que quando Freud recorre a esta ideia de um aparelho, de uma aparelhagem psíquica, ele, por sua vez também, ele frisa bastante isso, ele está construindo uma espécie de tópica. Tópica é uma palavra interessante porque vem de topos, que por sua vez está presente em várias outras palavras, né, da nossa língua, como topografia, utopia, topologia, topônimo. E topos, né, tópica que se associa a topos é um lugar, sim, mas não necessariamente físico. Né? Freud fez isso bem. Então ele está tentando dar conta de um lugar, que é o lugar, né, do sujeito, o lugar da coisa psíquica, e esse lugar não é necessariamente físico, portanto não são sítios mentais, não está em jogo aqui nenhum sinalizador anatômico. Freud fez isso bastante. Né? Então aqui mais uma vez é importante, né, que nós não tomemos os andaimes pelo edifício, ou seja, não façamos a conclusão errônea de que quando Freud fala aqui em tópica ou em aparelho, né, aparelho psíquico e tópica, ele está muito comprometido com uma localização de fato palpável, uma localização material ou até mesmo uma localização anatômica. Nada disso. Né? Se nós de fato levarmos em consideração, levarmos a sério a analogia entre o aparelho e o microscópio composto, exatamente aí sim nós podemos ver que a tópica, esse lugar, né, fundamental em que, por exemplo, a imagem se forma, no caso do microscópio, aquilo que se produz no aparelho, aquilo que se produz, né, nessa máquina, o que se produz, portanto, na subjetividade, não se reduz necessariamente a um lugar físico, a um lugar que teria esse tipo de concretude. Então temos, portanto, Freud com seu microscópio composto, primeiramente consciente, pré-consciente e inconsciente, depois, como eu disse, eu e esse super-eu, e aí sim, nós, né, dando um salto, nós chegamos a Lacan e temos também Lacan com, né, nessa mesma esteira com a sua trilogia, imaginário, simbólico e real. Freud, quando ele constrói a ideia de aparelho psíquico, a ideia de tópica, ou pensar o lugar do sujeito a partir de um compósito, ele recorre ao que ele chama de instâncias. Já Lacan, ele vai nomear o real, simbólico, imaginário de dimensões. E num dado momento ele até faz um jogo de palavras e vai chamar essas dimensões de dimensions, ou seja, as menções do dito e o dito em suas menções. Né? Nós podemos aqui compreender as duas situações. E esses elementos em Lacan, essas dimensões, eles não foram produzidos, não foram engendrados de uma única vez. E não cabe aqui também, a meu ver, uma leitura, uma compreensão unívoca desses elementos. Né? Eles podem ser vistos de diversas maneiras, eventualmente, né, separadamente, de maneira separada, mas sobretudo, né, o que é fundamental, Lacan frisa bem isso, de uma maneira articulada, tal como, né, temos em Freud, tal como compósito, tal como aparelhagem. Então podemos dizer, mantidas aqui as proporções, estou fazendo esse paralelo, que o real, simbólico e imaginário constitui uma aparelhagem psíquica, né, ocupam o lugar de uma aparelhagem psíquica em Lacan. E além de dimensões, né, real, simbólico e imaginário como dimensões, num dado momento Lacan também vai nomear, vai chamar essas dimensões de registros. Então temos as dimensões, temos os registros e mais adiante ainda em sua obra Lacan vai pensar esses elementos, essas dimensões, esses registros a partir da ideia de nó ou de enodamento. Então temos vários momentos
e vários desdobramentos, vários aprimoramentos destas dimensões em Lacan. Seja em um ponto mais inicial ou em um ponto mais avançado, mais final da obra de Lacan, me parece que nós temos aqui sim claramente um paradigma, não é? Ou seja, um paradigma acerca do sujeito, um paradigma que busca dar conta da dimensão do sujeito, do lugar do sujeito, do estatuto do sujeito e da subjetividade, um paradigma que busca dar conta minimamente acerca da nossa relação com o que temos e com o que somos, não é? E, fundamentalmente, aí tem um ponto muito importante Lacan, um paradigma que tenta dar conta da nossa relação com aquilo que nos escapa. Esse é um ponto crucial, né? Se Freud propôs que nós devêssemos pensar a subjetividade a partir de diversos elementos e não a partir de um centro, de um núcleo, Lacan, concordando com isso, vai acrescentar aí algo essencial, vai dizer que nós temos que considerar o sujeito também a partir daquilo que lhe escapa, a partir daquilo que não está nele, né? De algum modo o marca, mas não permanece em sua posse, não se integra a ele. Então essa ideia de pensar o sujeito a partir daquilo que é fugidio, a partir daquilo que é evasivo, isso é fundamental e isso é demarcador para a experiência analítica. Então, quando eu chamo aqui o real simbólico imaginário nesse contexto de paradigma, quando eu reconheço um paradigma, o que eu quero dizer é que nós temos aqui uma espécie de bússola, como se fosse uma bússola complexa com 3 nortes, real, simbólico e imaginário, são norteamentos da prática e da clínica analítica. E voltando aqui à ideia de registro, para que nós possamos já concluir essa ampla introdução ao real, simbólico e imaginário. Quando Lacan também nomeia essas dimensões de registro, vale considerar que registro é algo onde alguma coisa se escreve, não é mesmo? O registro é uma superfície que suporta uma escrita, ou suporta uma escritura, mas também registro é o próprio ato de escrever, não só uma superfície, mas é o ato de escrever. Então nós temos aqui o domínio da escrita, o domínio da marca e, fundamentalmente, uma escrita performativa. O que seria isso, uma escrita performativa? É aquela escrita que o que está em jogo nela é não só a ilustração, não só a representação, né? Não é só um mero registro representacional, mas é o ato de fazer existir exatamente no instante em que alguma coisa se escreve. Então esse é o lado performativo do registro, né? Não é à toa que Lacan vai pensar o que faz com que nós somos, o que somos, tenhamos relação com o que temos e sejamos marcados com aquilo que nos escapa, exatamente a partir dessa noção de um registro performativo. Então, como eu anunciei ao início, em alguns, pelo menos 3 próximos vídeos, nós vamos aqui, vou desenvolver com vocês separadamente cada um desses registros, detalhar cada um desses registros e já ressaltando que esse detalhamento em separado é meramente uma questão didática, que Lacan em alguns momentos assim também o faz. É possível que nós abordemos cada um desses registros, cada uma dessas dimensões separadamente, mas não devemos excluir de nosso horizonte o quê? Que o fundamental é considerar que um ali funciona como o operador do outro. Ou seja, então nós temos aqui de novo a ideia de aparelhagem, a ideia de compósito. Por mais que possamos, por um recurso didático, por um esforço de clarificação, nós possamos falar separadamente do real, do simbólico e do imaginário, junto da experiência analítica, é fundamental que nós possamos pensar aí em entrelaçamentos, portanto em enodamentos. É isso que faremos então nos próximos programas. Até lá!